Cuidado, o Brasil pode quebrar. As contas do governo não fecham e a gente pode acabar como a Argentina. É isso que dizem por aí. Mas calma! Tem gente que diz que isso é só papo furado para cortar seus direitos. Qual das duas histórias é a verdadeira? A gente vai desvendar esse mistério agora. E no meio de tudo isso, surge uma ideia polêmica, diretamente da família Bolsonaro, o tesouraço. Será que essa é a solução ou mais um problema? Fica comigo até o final para entender que caminho o Brasil pode tomar. Você liga a TV, abre o portal de notícias e o que vê? Manchetes sobre a inflação que não para de subir, o rombo nas contas do governo, o Congresso em Brasília discutindo sem parar. Enquanto isso, no supermercado, os preços assustam. Na fila do posto de saúde, a espera é longa, a economia parece um bicho de 7 cabeças. E a gente sente no bolso, no dia a dia. A sensação é que a conta nunca fecha, nem a nossa, nem a do governo. E quando a conta do governo não fecha, quem paga somos nós, de um jeito ou de outro. O grande problema é o seguinte: o governo gasta mais do que arrecada. Pensa numa casa onde entra um salário, mas as despesas com aluguel, comida, escola e lazer são sempre maiores. Uma hora, a dívida vira uma bola de neve. Com o país, é a mesma coisa. Essa dívida pública enorme gera desconfiança no mercado, afasta investidores e obriga o governo a pagar juros cada vez mais altos para conseguir mais dinheiro emprestado. É um ciclo vicioso. O governo se endivida para pagar as contas e a dívida cresce ainda mais por causa dos juros. E de onde sai o dinheiro para pagar tudo isso? Dos nossos impostos, que já são altíssimos. E aí começa a guerra de narrativas. De um lado, economistas e políticos mais liberais dizem que o Estado brasileiro é um gigante inchado e ineficiente, que gasta demais com a máquina pública, com privilégios, e que a única saída é cortar gastos, cortar fundo. Eles defendem a reforma administrativa, privatizações e um controle rigoroso do orçamento. A lógica é simples. Se a gente não arrumar a casa agora, o país quebra. A conta vai chegar e vai ser salgada para todo mundo, principalmente para os mais pobres, com mais inflação e menos serviços públicos. Do outro lado, uma turma mais à esquerda diz que essa história de rombo fiscal é um exagero, um pretexto para cortar investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e programas sociais. Eles argumentam que o problema não é o gasto, mas sim a arrecadação. Dizem que os super ricos pagam poucos impostos no Brasil e que a solução seria taxar grandes fortunas e lucros, em vez de cortar na carne do povo. Para eles, cortar gastos significa precarizar a vida de quem mais precisa do Estado. É a disputa entre o Estado mínimo e o Estado de bem-estar social. No meio dessa briga, dois vilões aparecem com frequência: os juros e os impostos. Você já parou para pensar para onde vai a maior parte do dinheiro que o governo arrecada? Muita gente pensa que é para saúde ou educação, mas não. Uma fatia gigantesca do orçamento vai só para pagar os juros da dívida pública. É dinheiro que poderia estar sendo investido em hospitais, escolas e segurança, mas que acaba no bolso de quem emprestou dinheiro para o governo. E para conseguir pagar esses juros e o resto das contas, o governo nos cobra uma carga de impostos brutal. É imposto no pão, no arroz, no combustível, no salário. Tudo que a gente compra ou ganha tem um pedaço que vai para o governo. E a sensação que fica é que a gente paga muito e recebe pouco em troca. É nesse cenário caótico que surge a proposta do senador Flávio Bolsonaro, apelidada de tesouraço. O nome já diz tudo. A ideia é dar uma tesourada, um corte radical nos gastos do governo. A inspiração vem diretamente do nosso vizinho, Argentina, com o presidente Javier Milei, que ficou famoso pela sua motosserra, símbolo de cortes drásticos no Estado. Na Argentina, Milei eliminou ministérios, demitiu milhares de funcionários públicos e cortou subsídios. O objetivo? Zerar o déficit fiscal a qualquer custo. As notícias que chegam de lá mostram um país dividido. Por um lado, a inflação começou a dar sinais de queda, mas por outro, a pobreza aumentou e os serviços públicos pioraram. O tesouraço brasileiro seguiria uma linha parecida, um choque de gestão, com cortes severos em despesas
consideradas não essenciais, para tentar equilibrar as contas públicas na marra. Mas quem seria o piloto desse avião em turbulência? Quem teria a coragem e, principalmente, o apoio político para implementar um ajuste tão duro? Flávio Bolsonaro se coloca como o herdeiro político desse projeto. Talvez pensando nas eleições de 2026. A ideia seria apresentar um plano claro de cortes. Diferente do que ele critica no governo atual, que na visão dele, só aumenta impostos sem cortar despesas. A questão é, para fazer um tesouraço, não basta querer, é preciso negociar com um Congresso Nacional fragmentado. Enfrentar a pressão de sindicatos, de servidores públicos e de vários setores da sociedade que seriam diretamente afetados pelos cortes. É uma batalha política gigantesca, que poucos presidentes na história do Brasil conseguiram vencer. E aqui chegamos ao grande dilema. O que é pior? Um ajuste fiscal duro, com cortes de gastos que podem doer no curto prazo, diminuindo o tamanho do Estado e talvez afetando os serviços públicos? Ou continuar empurrando o problema com a barriga, gastando sem controle, o que pode levar a uma crise ainda maior no futuro, com inflação descontrolada, desemprego e o colapso total do Estado? Não existe resposta fácil. Os dois caminhos têm riscos enormes. O caminho do corte radical pode gerar uma convulsão social e aprofundar a pobreza. O caminho de não fazer nada pode nos levar a um cenário de caos econômico, como a gente vê em alguns vizinhos. O Brasil, mais uma vez na sua história, se encontra numa encruzilhada. As decisões que serão tomadas nos próximos anos vão definir o futuro de todos nós. O debate sobre o tesouraço de Flávio Bolsonaro, inspirado no exemplo argentino, joga ainda mais lenha nessa fogueira. Será que o remédio amargo dos cortes é a única cura? Ou o veneno que vai matar o paciente? A disputa de narrativas vai continuar e cabe a cada um de nós se informar, entender os argumentos dos dois lados e ficar de olho no que acontece em Brasília. Afinal, essa conta, de um jeito ou de outro, sempre chega pra gente. E aí, qual caminho você acha que o Brasil deveria seguir? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou dessa análise e quer entender mais sobre a política e a economia do nosso país, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.